esse 2 que apareceu, que não tinha, eu divido por 2 fora. Continua a mesma coisa. Tá? O que você não entendeu? Por que ficou 2x dx? Porque eu preciso que apareça o DU. Eu não tenho o DU sem o 2. Eu não tenho o DU sem o 2. Não há o DU sem multiplicação por 2. E isso aqui, mas observe, isso aqui só pode ser feito para constantes, para números reais. Porque a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Portanto, no processo inverso, no problema inverso, que é a integral indefinida de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral indefinida. Então, a constante cai fora da integral. Aí agora é só fazer a mudança, ó. Faz a mudança. Isso é 1/2 da integral de quem? Da raiz cúbica de U, integral em U. Ou seja, isso é 1/2 da integral de U elevado a quanto? A 1/3 integral em U, né? Porque assim fica mais fácil. Isso, portanto, é 1/2. Qual é a integral de U elevado a 1/2? U elevado a 1/2, não, desculpa. A integral de U elevado a 1/3. U elevado a 1/3 mais 1. U elevado a 1/3 mais 1. Quanto é 1/3 mais 1? 4/3. Sobre quanto? 4/3. Mais uma constante. Ou seja, isso é 3/8. 3/8, né? Porque isso aqui fica, se 3 lá para cima, 2 vezes 4, 8, fica 3/8, com 3/8 de quê? Raiz cúbica de U à quarta, né? Raiz cúbica de U à quarta, que é U, raiz cúbica de U. Mais uma constante. Mas a integral é em x, então eu tenho que voltar. Mas quem é x? Quem é U, desculpe? x2 mais 1. Então isso é o quê? 3/8 de quem? De x2 mais 1 vezes quanto? Raiz cúbica de x2 mais 1 mais uma constante. E acabou. Daí a integral, tá? Isso aqui é o conjunto de funções cujas derivadas são iguais a... Todas elas são iguais a essa função aqui. Tá? Entendido que precisa fazer a compensação aqui. Tá? Para aparecer dentro. Então, o elevado a 1... Tem. Então, essa é a fórmula da mudança de variável. Você passa daqui para cá. Integral em x vira integral em u com essa mudança. Qual é a mudança? U igual a g de x. Quem é du? G' de x dx. Ó. E tá tudo preparado. Então você não olha mais para, você passa daqui para cá direto. Tá? Mudança. A mudança de variável na integral indefinida é a base das técnicas de integração. Nós veremos agora. Mas antes de eu apresentar para vocês as técnicas de integração que se baseiam na mudança de variável na integral indefinida, que é essa fórmula aqui, daqui para cá, esquece agora isso, né? E vem daqui direto para cá, né? Tá? Isso aqui foi só a explicação por que funciona. Isso é a mudança de variável na integral indefinida. Tá? Agora, guardem essa fórmulazinha aí. Então, esses são os resultados básicos de integração. E vamos a um resultado novo, que não foi visto no cálculo 1. Geralmente não é visto no cálculo 1, é visto no cálculo 2. Está enquadrado aparecendo tudo? Pronto. Seguinte.
Integração por partes. Sejam f e g funções diferenciáveis. Funções diferenciáveis. Tem-se, se duas funções são diferenciáveis, o produto delas é diferenciável, tem-se f vezes g diferenciável, e tem a regra do produto, com quem é a derivada de f vezes g em x? Quem é? É a derivada da f em x vezes g de x mais f de x vezes o quê? Derivada da g em x. É a regra do produto, a regra de Leibniz para derivação, tá? Isso vale para todo x do domínio do produto. Ou seja, o produto de funções diferenciáveis é uma função diferenciável valendo dessa forma. Ou seja, agora eu vou escrever isso aqui de uma outra forma. Ou seja, agora é matéria nova, é assunto novo. Ou seja, é f de x vezes g' de x é igual a derivada de f vezes g aplicada em x menos f' de x vezes g de x, que eu vou escrever assim, g de x vezes f' de x. Isso continua valendo para todo x no domínio do produto das duas. Não mudou nada, só mudou a maneira de escrever, ok? Daí você vai integrar. Ó. Se você integrar, você tem que a integral de f de x vezes g' de x, a integral em x dessa função, é igual à integral de quem? A integral disso aqui. A integral da derivada do produto de f por g em x menos g de x vezes f' de x. CH em x. Só que essa integral aqui, eu sei quem é. Quem é a integral da derivada de uma função? É a função. Integral indefinida. Então, isso aqui dá f vezes g aplicado em x. Menos, e essa integral aqui, bem, eu não sei em princípio, mas eu sei que tem g de x vezes f' de x dx. Tá certo? Ok? Ok? Eu sei, com certeza tem essa integral se a fg forem funções de classe C1. Se forem funções de classe C1, com certeza tem a integral, dá para se resolver. Ótimo, integral indefinida. E aí, essa formazinha, tá certo? Isto é, eu vou escrever assim. Eu vou escrever da seguinte forma. Se eu fazer só uma mudançazinha, você... ou seja, olha, a integral de f de x vezes g' de x, em x, quem é isso? É f de x vezes g de x, menos a integral de g de x vezes f' de x dx. Logo, com
U igual a f de x e v igual a g de x, eu tenho uma formulazinha denominada integração por partes. Um processo mnemônicozinho para você resolver certas integrais, em princípio, complicadas. Você sai por integrais mais simples. Que é o seguinte, ó. Primeira coisa, quem é du? Se o f de x, quem é o du? F' de x, dx. Vírgula. Quem é o dv? Se v g de x, quem é o dv? G' de x, dx. E, assim, você vai ficar com a seguinte fórmula. Isso aqui é o U. Quem é isso aqui? Quem é? dv. Quem é isso aqui? U. Quem é isso aqui? V. Quem é isso aqui? V. Quem é isso aqui? du. Ou seja, você tem essa fórmula. Integral U dv é U vezes V menos a integral V du. Essa fórmula aqui é chamada de integração por partes. E ela pode, muitas vezes, simplificar a sua integral. Se não, vejam. Olha esse exemplo. Ó, eu quero resolver essa integral aqui, ó. Integral de x vezes e elevado a x. Integral em x. Quero resolver essa integral. Tá? Bem, para eu resolver essa integral via essa fórmula, eu preciso conceber, por exemplo, essa integral como sendo uma integral da forma u dv. Desde que eu faça escolhas convenientes de quem é u e quem é v. Mas isso funciona se eu fizer assim, ó. Com o eu já tenho. Quem é o u? Com o x, u igual a x. E me diga uma coisa, quem eu devo escolher como v para que isso aqui seja o dv? U vezes v, não, desculpa. Eu tenho que conceber isso como sendo u dv. Agora está correto. Eu quero conceber isso como integral de u dv, para eu poder usar a fórmula. Ó. U dv é u vezes v menos v du. Tá? Bem, quem deve ser o v para que isso seja dv? É elevado a x. Claro. É só você integrar. É sempre a integral do que está aqui, ó, que é simples. Qual é a integral de elevado a x? Qual é? Elevado a x. Com u igual a x e v igual a elevado a x, tens... Olha o que é que eu tenho. Quem é du? dx. Quem é o dv? Elevado a x dx. E, assim... Agora volta para a minha integral. Integral de x é elevado a x dx. Isso aqui é u dv. Memorizaram já? Quem é a integral u dv? U vezes v, está aqui, ó. U vezes v, está aparecendo aqui, cara? U vezes v, quem é u vezes v? Quem é? X vezes elevado a x. Menos a integral, que integral? V du. Isso aqui é u vezes v. U vezes v. Menos a integral, que integral? V du. Morreu. Porque fica só elevado a x dx. E essa integral é simples.
O processo muitas vezes funciona porque quando você sai daqui e chega aqui, a integral aqui é simples. Por quê? Por exemplo, quando você deriva, você diminui grau se você tem o U como função polinomial. O U é x, que é a derivada de x em relação a x, uma constante. Manipular constante é mais simples que manipular x. Então, por isso é que funciona. Isso aqui é exatamente o V, ó, V deu. Então, continuemos. Isso aqui fica x vezes e elevado a x menos que é a integral de e elevado a x. E elevado a x. E agora aparece a constante. Pronto, está aqui a integral da função. Tá? É assim que funciona. Isso aqui é o que é chamado na literatura de integração. A técnica, é uma técnica de integração por quê? Por partes. Tá? Integração por partes. Vamos a outro exemplo. Isso é chamado de integração por partes. Vejamos mais uma. Ó. Aqui. Integral de elevado a x seno de x. Não, desculpa. Isso aqui fica para mais tarde. Integral de x seno de x. Tá? Integral de x seno de x. Ó, integral de x seno de x. Então, qual é a mudança? Aqui não é como não, viu? É com. Com u igual a x. Então, eu conceberei essa integral como sendo integral u dv. Então, vamos lá. U é x. E me diga uma coisa. Quem deve ser v para que isso aqui seja o dv? Menos o cosseno. Tem-se. O dv mata o x. Quem é o dv? dx. Não tem nada de x aqui. dv é uma constante, é 1 dx. Quem é o dv? Não. du. Agora sim, quem é o dv? O v foi escolhido para que o dv seja isso aqui. O dv é seno de x dx. E assim agora você vai para a integração por partes. A sua integral. Integral de x